sejam muito bem-vindos a TV 24 Horas Brasil, a sua emissora de TV na internet, 24 horas ligada em você. Hoje estamos aqui na nossa grade, na nossa programação, com 3 figuras ilustres aqui do litoral norte gaúcho, os nossos amigos. Gé Almeida, tudo bem, Gé? Seja muito bem-vindo, querido. Olá, tudo bem? Satisfação, um abraço a todos, uma alegria de poder estar aqui. A nossa amiga também, professora, a nossa teacher, Helena da Cunha. Oi, muito obrigado pelo convite, pelo espaço, é um prazer estar aqui com vocês. Essa turma bacana. E o nosso doutor, o nosso apresentador, o nosso músico, produtor musical, poeta, e o currículo vai, o nosso querido amigo, conhecido também aqui no nosso litoral norte gaúcho, Igor Greg, tudo bem, querido? Tudo bom, Eugênia, obrigado pelo convite. Hoje, participando aqui com o Gé e a Juliana. Hoje está de convidado, mas também é um dos nossos âncoras aí do programa alternativo, né, meu amigo? Legal, vamos entrevistar a sexta-feira agora, vamos conversar com a Luísa Adib aqui sobre Exatamente. A história musical de Osório, a formação. Muito bacana. Chegada das primeiras guitarras em Osório. E tudo que legal, mais, né? Vai ser bem bacana papo com ele. Será sim, querido. Seja muito bem-vindo à TV, a nossa equipe. Legal, obrigado. Mas hoje estamos aqui para conversar a respeito de um tema muito bacana, que trata sobre a sociedade paliativa e a dor. Realmente é um assunto que vem a calhar nos tempos de hoje, no que estamos vivendo aí na nossa sociedade. E nós temos aqui então essas 3 figuras para comentar a respeito do tema. E também é um livro, né, Jair? Esse tema vem em um livro que você apresenta pra gente aí, né? Exatamente. Esse tema está no livro do filósofo coreano Byung-Chul Han, A Sociedade Paliativa, A Dor Hoje. E um tema importante, né, para a gente poder pensar, discutir, refletir sobre a sociedade contemporânea, a sociedade que a gente está vivendo. A gente vai poder debater e trocar ideias aí sobre esse assunto. Meu amigo. Nós temos os seguintes temas: algofobia, coação à felicidade, sobrevivência, ausência de sentido da dor, astúcia da dor, a dor como verdade, poética da dor, dialética da dor, ontologia da dor, ética da dor, o último ser humano. Que temas, hein? Por que a dor está tão presente na sociedade hoje, hein? Pois é, né? Bom, eu fazendo-se uma introdução ao nossa reflexão, nosso debate aqui, e uma introdução também ao livro, né? É importante a gente pensar o seguinte, que o Byung-Chul Han, ele é um sujeito que ele é coreano, da Coreia do Sul. Ele ele fez toda a sua formação acadêmica em universidades na Alemanha, e ele é um ensaísta do mundo contemporâneo, né? Ele está discutindo, ele quer entender a sociedade contemporânea, tá? Trazendo elementos de reflexão sobre a sociedade contemporânea. Para a gente poder pensar um pouco sobre o que ele está apresentando nesse livro e discutir essas ideias, né? É importante a gente fazer uma breve introdução aqui, que é o seguinte. Vários pensadores, como Jean-François Lyotard, francês, Zygmunt Bauman, Gilles Lipovetsky e outros, procuraram refletir sobre a sociedade. Afinal de contas, que sociedade é essa que a gente está vivendo, né? Então, assim, principalmente pós-guerra, porque depois da Segunda Guerra Mundial, a sociedade global ela mergulhou numa espécie de vazio, né? Nós tivemos ali 60 milhões de mortos, 6 milhões de judeus, e o próprio Lyotard, no livro dele, ele vai dizer o seguinte, que ele vai iniciar essa ideia de pós-modernidade, né? Inclusive essa expressão pós-moderna, uma expressão do Lyotard, vai dizer o seguinte, que as grandes narrativas, as macronarrativas, as grandes verdades, elas ruíram, porque não conseguiram dar conta da complexidade da sociedade do século XX, em função
do que se observou, né, com a Segunda Guerra Mundial. Então, que ficou para grande parte desses pensadores foi um grande vazio, foi uma grande incerteza. E aí nós temos uma ruptura com o tempo linear, que é a ideia, aquela visão da modernidade de que existem verdades seguras, verdades definidas, claras, etc. Que existe um passado do qual nós precisamos buscar elementos para construir nossa identidade, um futuro que é depositário das nossas esperanças. Essas ideias parecem ter ruído após a Segunda Guerra Mundial, porque o passado precisa ser esquecido. Isso para a gente que trabalha com história é um grande problema. É um grande problema. Por quê? Porque você olha para o passado e você não quer lembrar daquilo. Aquilo é sofrimento. Mas o futuro também é uma incerteza. Então, o próprio sistema capitalista, ele se reestrutura no pós-guerra e nós vamos ter aí o surgimento de uma cultura hedonista. E é importante pensar isso, porque o Byung-Chul Han ele vai fazer toda uma reflexão em torno dessa questão. Então, assim, toda essa cultura, essa ideia, né, de uma sociedade hedonista. Bom te lembrar que o hedonismo é uma escola grega, né, dos gregos antigos, do Epicuro, que estabelecia a ideia de que a felicidade é o prazer. Então, a palavra hedone, do grego, significa prazer. Então, o sistema capitalista, diante desse vazio, ele se reestrutura de tal forma que ele vai dizer o seguinte: olha, você não tem perspectiva, o passado não nos importa, o futuro é uma incerteza, o que é importante? Viva o momento. Viva o aqui e agora, tenha prazer agora. E aí eclode, surge, se desenvolve toda uma cultura utilitarista, toda uma cultura hedonista. E quando nós chegamos no século XXI, nós vamos encontrar o quê? Uma sociedade que ela tem uma obsessão pelo desempenho. Uma sociedade profundamente voltada para o desempenho. Então, o Byung-Chul Han vai chamar essa sociedade de uma sociedade do cansaço. É a sociedade com o sujeito que, segundo ele... Esse termo, né? Sociedade do cansaço. Sociedade do cansaço, Bacana, né, o termo é dele. Né? E a realidade, né, Juliana? Aqui nós estamos falando com o professor Gerry, que também é historiador, escritor, palestrante, um pesquisador realmente dessas questões, e a gente observa o quanto é importante resgatar o passado para compreender o presente e construir o futuro, porque, querendo ou não, muitas coisas se repetem, né, gente? Sem dúvida, sem dúvida. E essa é uma grande questão, né? Que se a gente pegar esses pensadores que fazem esse diagnóstico da sociedade contemporânea, eles justamente mostram que um dos grandes problemas é isso, é você perder a relação com o passado e com o futuro. Porque no momento que você centraliza tudo no presente, há uma perspectiva, né, hedonista do presente, a centralidade nessa ideia utilitarista do carpe diem, né, viva o dia, viva o momento. Você constrói aí, e o próprio sistema capitalista utilizou isso para construir uma narrativa que estabelece o seguinte: olha, você tem que viver o momento, ser feliz agora, a felicidade é uma responsabilidade exclusivamente sua, né? E você precisa ser uma pessoa produtiva. Né? Então, na medida que isso se desenvolve, o Byung-Chul Han vai dizer o seguinte: a forma como a sociedade lida com os seus sofrimentos é um sintoma da própria sociedade. Né? Então, assim, como essa sociedade está centralizada no prazer, está centralizada numa cultura hedonista, essa cultura é uma cultura que ela vai tentar o quê? Ela vai tentar retirar do cenário o sofrimento. Tá? Ela vai tentar interditar o sofrimento. Ela vai tentar esconder o sofrimento. Mas, segundo ele, e aí tem outros aspectos que depois a gente vai debater também, segundo ele, essa sociedade que ela tenta esconder o sofrimento, ela tenta interditar o sofrimento, né?
porque ela é uma sociedade do desempenho, é uma sociedade hedonista, é uma sociedade da exaustão. Exato. Isso adoece as pessoas. Adoece as pessoas. Tá? E essa doença, ela é escondida. Porque você não pode mostrar que você está sofrendo numa sociedade do desempenho. Entende? A fragilidade acaba sendo... Há um preconceito muito grande relacionado a tudo isso. Exatamente. Inclusive, um outro pensador que eu gosto bastante, que é brasileiro, que é um psicanalista que é o Christian Dunker. Ele tem um livro sensacional, chamado Biografia da Depressão. Faz uma reflexão sobre a depressão, né, do ponto de vista da psicanálise, da filosofia. E ele diz o seguinte: o depressivo é o anti-herói da sociedade atual. Uau! Uau! E você, Ju, o que traz para nós aí? Nossa, enquanto ele tá falando, tem muita A gente coisa, fica né? assim, né, encantada vendo o Jé falar. E que vai suscitando, né? Vai aparecendo. Mas eu acho que, né, fala bastante da questão neoliberal, né? O que o neoliberalismo coloca como fracasso e o que ser feliz e estar feliz nesse contexto significa, né? E aqui eu vou trazer algumas palavras do autor, ó, quando ele fala que o sofrimento é visto como um fracasso, né? Você não pode sofrer, porque se tu fizer isso, tu vai estar tendo um desempenho inadequado, né, perante uma sociedade na qual o capital e a produção é tido, né, como um horizonte a ser contemplado aí. E eu até comentei com o Jerry, né, quando eu li o livro, e com o Diego também, eu digo, nossa, na época lá eu me identifiquei muito, porque eu me vi em muita coisa lá, né, um cansaço, assim, absurdo, Verdade. né, e um desencanto comigo mesma de pensar assim, nossa, agora que eu tenho tempo para poder, né, não fazer nada e poder aproveitar o momento presente, eu fico me culpando e me cobrando porque eu não estou produzindo, né? Que sociedade é Gera essa uma que culpa, gera, né, Ju? Gera uma gera culpa. no ser essa sensação terrível que seria, né, algo positivo se eu olhasse para o tempo como algo a aproveitar, né, e poder usufruir dele para o meu bem-estar e não para uma produção, para um sistema que me torna uma ferramenta. Eu sou uma ferramenta que movimenta esse sistema. E esse sistema me cria de uma forma de dizer, olha, você não tem direito a descansar e a ter esse tempo relaxando, porque você tem que estar produzindo. E é muito inconsciente isso, né? É muito inconsciente. Então, o que ele traz ali, e daí tu vai lendo ele, tu vê assim, as referências que ele traz, é que nem o GR falando, né? Ele vai trazendo referências, daí ele traz referências e fala, cara, se eu for ler tudo isso aqui, tudo que esse cara leu, a vontade que eu fiquei foi essa, né? Que é uma Querem robotizar o ser humano, né, Guilherme? Parece que as pessoas não podem mais, essa questão de humanizar, né? E hoje em dia a sociedade parece que quer robotizar por uma questão de produção, como o Jerry e a Juliana estão falando, né? Você tem que produzir, você tem que ser eficiente, você tem que ser bom. E isso nos leva à situação de que o positivismo é a palavra de ordem, a palavra do momento. Do século XXI para cá, isso foi disseminado de uma forma em que as pessoas têm que estar sempre bem, com pensamento positivo, com ação positiva, não ter pensamentos negativos, porque isso não faz bem. E, na real, essa negatividade é que nos traz estar no presente e viver a vida verdadeira. A dor, essa negatividade, essa dor, ela é presença para uma etapa de superação daquele momento e um crescimento até pessoal, vamos dizer assim. Mas o mercado, os escritores disseminaram muito isso. A questão de seja positivo, vai produzir, a dor não é relevante, tu não pode sentir dor, ou vai tomar um analgésico, né? Então, esse mercado também da indústria farmacêutica, também. Né, cresceu de uma maneira para as pessoas poderem ser esse mecanismo. Você tem que estar condicionado a estar sempre bem, feliz. Para poder produzir. E eu gosto muito da melancolia. Eu gosto.
Eu acho que quando a gente está melancólico, a gente produz. Quando a gente está sozinho, na solitude, de repente surge um poema, de repente surge uma música, de repente vem um livro. Isso é necessário para o ser humano. Nós não somos uma inteligência artificial que você digita lá e eu já venho, né? E eu acho que a dor, esse sentimento, é muito humano, é o que demonstra que estamos vivos. Ela é transformadora. Transformadora. Eu gosto muito quando eu estou melancólica. Eu acho que é um ser, assim, a gente é colocado e é tido como um ser que tem que ser multitarefado e a gente acaba desenvolvendo, isso eu notei muito em mim na leitura no livro. Nossa, eu me vejo hiperativa e multitarefada porque eu tenho que dar conta de tudo o tempo todo. E aí, né, que muitas vezes entra a indústria farmacêutica, que eu acho que foi muito bem colocado, para suprir isso que eu tenho que dar conta, só que isso não é meu. Exato. Isso foi condicionado em mim. Né? Até porque a gente vive em um mundo que quem pensa ou se coloca à disposição de pensar, é impossível estar feliz o tempo todo. Você observa tantas coisas no mundo, na sociedade, que muitas vezes você se sentir fragilizado, melancólico ou triste mesmo em determinadas fases da vida é algo completamente humano e natural. Exato. O que não é natural, né, Gerry? É as pessoas viverem condicionadas através de medicações para como se não tivesse acontecendo nada lá fora. Exatamente. Não sentem a sensibilidade. O Byung-Chul Han chama isso que o Gil colocou, né, de coisificação da dor. Coisificação. Coisificação. Porque ele parte do princípio que é o seguinte: nessa sociedade que busca esconder o sofrimento, a dor ela passa a ser algo meramente biológico. Meramente biológico. Então, assim, e ele está se referindo não só à dor física mesmo, ele está se referindo principalmente à dor emocional, né? Então, assim, essa ideia de que a dor passa a ser uma coisa que você resolve com fármacos, com medicamentos, né? Então, assim, você não sente mais essa questão da melancolia, você tenta fugir desses sentimentos, dessas dores, né, emocionais. E ele diz assim, fugir disso, né? Se a gente imaginar que nós vamos querer superar a dor ou nos livrar da dor, né, quando nós deixar de ser humano. É verdade. Exato. Viver a dor, o sofrimento, e aqui uma coisa importante, Eugênia, no sentido assim, não é que ele está defendendo, até para quem, né, nos acompanha, entender. Não é que ele está entendendo assim, que o sofrimento é uma coisa maravilhosa, né? Não, isso é outra coisa, né? Ele não está defendendo isso. Ele está dizendo que, na verdade, o sofrimento ele é um fator da condição humana. Isso. E a gente não pode simplesmente artificializar a dor, né? A pretexto da gente viver num estado de felicidade. Porque aí nós caímos, o Guilherme tocou nisso também, na questão daquilo que se chama hoje de positividade tóxica. Irritante, né, Guilherme? Rede social. Uma coisa irritante e artificial, né? Dos likes. O grande gozo é o like. Exatamente. Ele coloca isso no livro ali, e com uma propriedade, e a gente, quando lê o livro, a gente se enxerga também em muitos momentos, né? Na forma como ele faz a leitura da humanidade nesse momento, da sociedade, né? Do agorafobia, né, de não se aprofundar num contexto, não se aprofundar numa leitura, não dar tempo para interiorizar uma certa experiência, né? E aí não se surge nada de novo, como ele diz. Não surge uma nova escrita. Tu vai nas livrarias, aqueles vários escritores, né, ressalvando, né, alguns que permanecem ou escrevem coisas com mais sentido, vamos dizer assim, mais profundo, mas a literatura hoje é baseada nesse positivismo, no autoajuda, né, então, e isso a gente deixa de ter uma experiência mais profunda num relacionamento. E a gente observa que até nesses escritos de autoajuda tem tudo um padrão, né?
Parece que é uma receita que tem que servir para todo mundo. Você tem que se adequar. E aí ele coloca que não surge algo novo, porque o século XXI impôs isso e a sociedade permanece nessa situação, em seguir essa questão do autoajuda, do positivismo, e não surge nada. Inclusive não só em escrita, mas em música, né? Não tem uma revolução, né? Sim. É aquela coisa normalizada e perpetua aquilo assim, aí não há uma revolução, porque a vida ela só renova, só tem altos e baixos, né? Através dos altos e baixos. Exatamente. Inclusive a pintura, né? Artes plásticas, é uma mesma coisa, né? Eu ia dizer agora que ele mencionou o Adorno, né? Que a arte teria que gerar essa estrangeiridade, né? Ela tem que perturbar, ela tem que transtornar, ela tem que movimentar. E para alguém criar algo que gere isso no outro, ele tem que trazer isso dele. E como é que tu encontra isso em ti se tu não viver essa dor? Né? É só a dor, é só esse movimento de dor que vai te levar para um lugar melhor. Né? Então as pessoas que visitam esse lugar, elas saem produzindo a arte, né? Nas suas mais diversas formas. E quem consegue se identificar com isso é porque está sintonizado na mesma dor e precisa viver ela. O artista tem que ter sensibilidade. Se ele estiver sempre condicionado a medicações ou esse positivismo constante, como que ele vai produzir? Acabou a arte. Procurando a felicidade, sempre está feliz, não produz. Né? Ele coloca que não tem como. Tu tem que ter um processo e aqui esse processo de interiorização, ou seja, uma dor, né, até espiritual, né, como ele coloca, tu produz algo que é elementar para a contribuição da humanidade, ou da tua família, ou da tua volta. Então aquilo realmente traz algum resultado positivo. Eu entrevistei a semana passada, acho que foi o Arnaldo Neto, que ele está em Londres agora, e ele tem um método de ajudando pessoas a se tornarem escritores através de um método específico e tal. E ele comentou assim, dando algumas dicas, né? Porque ele é palestrante, vende cursos, mas eu brincando com ele, eu digo, dá algumas dicas para nós. Ele disse assim, ó, quem vai começar a escrever, você não precisa, basta que seu primeiro livro, escreva sobre a sua dor. Eu perguntei, como assim, Arnaldo? Ele disse, todo mundo tem uma dor na vida. Seja relacionado a relacionamento, como você vê as coisas. Escreva o seu primeiro livro, e isso que ele ensina no curso também. Escreva a tua primeira obra. E até ele, vendo o tamanho do livro que a gente está comentando hoje, ele disse assim, ó, livros curtos que a pessoa possa começar e terminar a ideia como se fosse uma leitura você senta e lê aquele livro numa tarde, sabe? Ou em um dia, uma leitura assim no máximo 100, 150 páginas, um livro que, por onde começar, eu perguntei, escreva sobre a sua dor. Não tente tornar algo mecânico, tipo, eu tenho que pensar em um tema que alguém vá... Porque a partir do momento que você transparece algo real de você em uma obra, pessoas que vivem mesmo estejam passando por aquilo, vão se identificar. Então ele fala muito sobre técnicas assim para se escrever best-seller. Agora nós falamos sobre isso aí, sobre ser real, porque o leitor também ele busca isso. E todo mundo tem alguma dor. Pessoas normais, a princípio, né? Tem algo. Então, ele comentou agora, você falando isso, eu me recordei, né? Você vai começar a escrever uma poesia. Qual o tema? Escreva sobre algo que dói em você. Você vai ver que flui melhor. Você vai escrever sobre uma música, algo que seja realmente, que tenha tocado a tua vida e seja algo que ainda te incomoda, que te instiga, porque isso sempre terá um grande público passando por algo semelhante e vai se identificar com você. Então veja o quanto isso é importante também. O Byung-Chul Han, ele diz que a dor é um signo, né? Um signo, porque ela tem um significado. E toda dor tem um significado, né? Então, assim, tem vários significados. E quando você tenta afastar a dor da vida, né?
você perde o significado da vida. Você perde o significado de si mesmo. Tá? Então você não consegue mais viver a vida de uma forma profunda. Porque você não consegue mais encontrar os sentidos que a dor poderia ser a intérprete, né? Traduzir. A dor vai mediar a nossa vida. E então aí ele faz essa crítica da sociedade paliativa, né? Que é a ideia de que a sociedade paliativa é exatamente aquela que tenta encobrir os seus sofrimentos. E ela tenta encontrar respostas ou soluções artificiais, portanto, não profundas, para tentar dar conta das suas grandes questões. E reprimir o ser humano. Né? E vai reprimindo. Né? E vai gerando mais doença. Mais doença. Que coisa, né? Isso é real, gente. E é o que nós vivemos, né? Através de gerações, só que eu acho que esse up dessa situação, assim, hoje em dia tá mais evidente, né, Guilherme? Uma passagem desse texto, ele é curto, mas ele é formidável, extremamente profundo e preciso nas suas pontuações, é incrível, né? A leitura dele é espetacular e é um livro que a gente tem que estar sempre com ele, porque ele serve muito para o nosso dia a dia, para nossa forma humana e tal, né? Filosofia, pensamento e tal. E ele traz um momento que após a Revolução, eles cobravam, né? Eles faziam movimentações, né? Quanto à diferença social que estava, os críticos, eles faziam essa argumentação, né? A diferença entre os muito ricos, a burguesia, e a classe miserável. Então eles tentaram, né? uma conquista para o trabalhador. E atualmente, no século XXI, não. Seja você o seu autopatrão, né? E desenvolva, né? Então foi vendido isso como mais uma forma de praticamente escravidão, porque tu fica focado em se tornar, em realizar, e porque tu consegue, então não pense que essa diferença é normal atualmente. Antes não era normal, vamos dizer, lá na Revolução, e agora eles venderam como sendo normal, então tu vai conquistar. E quanto mais tu fizer, mais tu vai progredir para ter essas conquistas que tu almeja. E na real isso foi usado pelo sistema capitalista para que as pessoas se tornem escravas de si próprio, né? E ele coloca muito bem isso, de si próprio, né? Tu depende de ti, tu é autossuficiente, mas ao mesmo tempo tu tá numa prisão. Isso é um engodo, na verdade. É um engodo, exatamente. É uma falácia. Exatamente. Porque ele usa o termo autoexploração, né? Autoexploração. Os sujeitos, antigamente, era alguém que me explorava, né? O meu patrão me explorava. Hoje não. Hoje não tem mais ninguém que me explora. E eu que me exploro, né? E em cima dessa questão que a Juliana também tinha colocado antes, né? Essa história da autocobrança, né? Eu tenho que ser mais produtiva. Se eu não for produtivo, se eu ficar parado ali contemplando alguma coisa, eu acho que eu sou inútil. Quer dizer, o sistema conseguiu te convencer dessa narrativa falaciosa para te tornar o explorador de ti mesmo. Exato. E produzir para o sistema. Exato. Continua a mesma coisa, só que de uma forma mais liberal. Agora, uma coisa, né? A gente tem que entender que o sistema é inteligente, né? Tem uma inteligência aí, né? Ele coloca armadilhas para a população. Exatamente. Né? Tem um poema aqui do Paulo Leminski, né? Dor Elegante. Eu acho que eu vou falar aqui porque ele... Vamos lá, com certeza. Ele traz muito bem isso aí. Principalmente que o homem, né, o ser humano que teve suas dores verdadeiras e passou por elas, ele é um homem mais elegante. Como diz o texto aqui, né? Então ele é assim, ó:
Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado, chegasse mais adiante. Legal. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas. Uma coroa, $1 milhão, ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Que maravilha. O Paulo Leminski, ele é Curitiba, né? O Paulo Leminski, né? Escritor, professor, poeta, músico, crítico, literário, jornalista, publicitário, tradutor. Quase um guigo. Né? E o texto dele, esse poema, né? Ele tá trazendo, ele carrega as passagens que ele teve pela dor, né? Ele carrega troféus, né? E numa elegância, né? Porque ele tem propriedade. Verdade. Tem orgulho disso, né? Orgulho, ele coloca a dor como um troféu que ele tem, que ele se sente bem de carregar, né? Mas eu acho que é legal reiterar pra galera assim que tá nos assistindo que a gente não tá aqui, pessoal, defendendo, né? Que somente sofrer existir, né? Como o professor Gerry já falou, acho que é legal reiterar que é lidar com a dor com verdade, né? Buscar ajuda, sim, se a gente precisar, né? Na filosofia, na literatura, né? Se for preciso, em terapias, né? Exercícios físicos, todos esses caminhos podem ajudar a olhar, sentir e lidar com essa dor, né? Isso que a gente acredita que vale, né? Dar verdade a essa dor e lidar com ela. Não ficar sofrendo apenas e lamentando e achando que a dor é isso, né? Que viver a dor é isso. Não é lidar com essa dor com verdade, né? Não mascarar ela, né? Não positivá-la, não remediá-la e achar que tem algo errado em sentir e sofrer. Exatamente. Inclusive ele começa o livro dizendo, com aquela, né, parafraseando, né? Dize-me como sofres e eu te direi quem és. Exato. E ele coloca exatamente como a Ju colocou ali, né, agora, que não é você... O sofrimento não é que você tenha que sofrer. Você tem que entender essa dor. Você tem que olhar para ela e refletir, né, para que ela... E também transmitir, falar sobre ela, expor, porque isso vai transformar essa dor. Então não é o sofrer, você não é obrigado a sofrer, né? Mas você tem que transformar essa dor, tem que enxergar ela para se tornar, para transformá-la, ter essa mutação e ter um resultado positivo. Para, sim, não aquele resultado positivo que a gente estava falando antes. Né? Sim. Não. Progredir e trabalhar e essa questão. E acho que o Gerry tem mais propriedade para falar, porque ele menciona muitos autores, né? Mas um que ele menciona aí, que eu já li um pouco, assim, é o Nietzsche, que ele fala que a dor e felicidade são dois irmãos gêmeos, né? Ou eles crescem juntos, ou eles permanecem pequenos juntos, né? Então o tamanho dessa felicidade, que é algo tão almejado e vendido e comprado pela gente também, né? É algo que vai ascender ou vai ficar daquele tamanho até diminuir na medida que essa dor for vivida com verdade. Tu vai ser feliz na medida que tu olhar, né? Dessa escuridão que tu vai encontrar uma luz que vai te levando à mesma potência. Se não fizer isso, não tem como, né? Pois é. E a gente nota assim claramente no texto, né, que o Nietzsche é um dos teóricos que o Churran usa, né? Ele vai usar muito o Heidegger, por exemplo. O Heidegger. A tese de doutorado dele é em cima do Heidegger, né? Sim. Mas ele vai usar muito o Nietzsche também, Schopenhauer, Kierkegaard, né? Que eram filósofos que tinham uma conotação assim, até se usa hoje meio pejorativa, assim, de ser pensadores negativistas, pessimistas, né? Mas que na verdade eles eram assim desconstrutores, né? Eram pensadores, principalmente o Nietzsche. Eu realmente gosto muito do Nietzsche. Eu né? gosto. Tenho lido mais. Eu acho o ele Nietzsche, bem, assim, eu chamaria ele de crítico. Assim. Inclusive o último capítulo do livro, quando ele fala ali do último homem, Não ele usa o seu ao Nietzsche, né? Eu Nietzsche imaginei. usa exatamente. O Nietzsche se refere ao último homem, né? E então eu penso que
Esses filósofos realmente eles são muito interessantes, porque eles desconstroem, né? Eles desconstroem, colocam o Nietzsche era um sujeito que sofreu a vida inteira, né? Ele tinha problemas de sofrimento, de angústia, né? Era um sujeito angustiado. Sofreu muito porque teve sífilis, também teve muita dor com a doença também. Também, né? Problemas de saúde, enfim. E esse sofrimento, como nas artes plásticas, né? Pegar, sei lá, pintores aí, né? Talvez vocês possam lembrar agora, a gente vai ver que eram pessoas que tinham, né? Na música, a gente vai ver quantas músicas, quantas melodias incríveis surgiram do sofrimento emocional de um relacionamento, por exemplo, né? Sim. E o Byung-Chul Han, ele tem um ponto também que eu acho bem interessante, que ele diz que ele fala sobre dor e vínculo. Sim. Dor e vínculo. Quer dizer, e aí ele toca, de certa forma, num aspecto bem atual, assim, principalmente da sociedade europeia, né? Que é a ideia de não construir mais vínculos. Tá? Você não tem mais vínculos afetivos, nem filhos, nem... Tá? A sociedade prefere não ter mais filhos, não ter mais relacionamentos estáveis, né? Porque, na verdade, por trás de tudo isso há um sofrimento, né? O vínculo, ele gera sofrimento. Não tem como você conviver com alguém e em algum momento você não sofrer. Seja de uma forma, seja de outra. Então, assim, a negação do vínculo é uma recusa ao sofrimento. Mas ele é artificial também. E vai gerar mais sofrimento. Aproveitando o gancho que o Jair comentou, tem uma pergunta para os três. Quando a gente fala em sociedade paliativa, então vamos pressupor tratamento paliativo que se propõe à sociedade, nos traz uma declaração implícita de que a dor não tem cura? Já que está sempre se buscando esse tratamento paliativo para a dor não tem cura, não teria cura? Mas o paliativo é a expressão do Byung-Chul Han justamente para criticar a sociedade que entende que a dor precisa acabar com a dor. A sociedade paliativa é exatamente uma crítica a essa ideia de que a dor ela não existe, ela precisa, a ciência vai acabar com a dor, todas as dores. Você não vai mais sofrer mais. Não. Desde o Prozac, lá dos anos 80, né? E daí os outros medicamentos cada vez mais potentes, mais fortes, são importantes. Ninguém aqui, obviamente, é contra, né, os medicamentos, mas há toda uma indústria que se propõe a acabar com a dor. Então, me parece, né, não sei se a Juliana e o Diego entenderam assim também, né, mas me parece que essa abordagem dele ao se referir à sociedade paliativa é exatamente uma crítica a essa sociedade que constrói a ideia de que é possível acabar com a dor. A partir desse tratamento paliativo constante, porque na verdade a dor não tem cura? Mas a gente não quer uma cura para dor. Mas ele coloca que a gente tem, né, tem aquela questão da mãe com o filho. Ele faz essa colocação, né, de que a mão da mãe, né, quando o filho está com uma dor ou, né, tá triste, a mão da mãe ela faz com que a criança sinta-se bem e passa aquela dor, aquele sofrimento momentâneo dele. E a gente esqueceu dessa mão. A gente tem esse poder de cura, de autocura. Coloca isso no livro. E que a gente se distanciou disso. A gente pode usar isso, a gente deve usar, e na real a gente esqueceu disso. É aquele momento de contato. E isso traz um afeto como se fosse uma cura, e realmente
isso passa, são significados, né? A mão, um abraço, tudo isso são formas de cura. E ele traz isso, que a gente tem essa forma de ajudar a curar tanto a si próprio quanto aos outros. A gente esqueceu desse lado humano, né? Isso aí, porque é o afastamento, né, das relações próximas, né? E aí isso se tornou quase que inexistente. As pessoas acabam esquecendo de si mesmas, né? Eu acho que esse autocuidado também. Quando você fala que precisaria de um terceiro para lhe acolher, afagar, fazer com que você se sinta bem, de repente você fala que você também pode fazer com que isso aconteça em relação a você. O problema é que o ser humano, hoje em dia, em decorrência de tudo que a gente já falou, acaba esquecendo de si mesmo. Até de ir em busca de se conhecer, de encontrar a régua, estabelecer o ponto para que fique bem, independentemente de qualquer circunstância e em relação às pessoas. Isso parece simples, mas as pessoas hoje em dia, com o intuito de satisfazer circunstâncias, essa ideia de querer satisfazer circunstâncias e pessoas, isso aí também acaba acarretando dor. É algo também interessante da gente analisar. Porque o momento, ele coloca, o momento em que tu olha para a dor e tu reflete sobre ela, né, tu transforma, então tu se autocura, né? Mas também tem a questão aquela de tu não procurar sempre, né, estar bem, né, porque tu tem que se curar e tal, né, tu tem que se autocurar, mas essa é uma forma em que é possível. Mas tem que refletir, tem que transformar essa... Nota-se claramente que ele tem uma crítica bem contundente ao capitalismo, né? Sim. Então, assim, toda essa medicalização, que, digamos, não é algo que seja o vilão da história, mas é que quando isso se transforma numa indústria só, e você perde referências importantes como essa, referências do humano, dos afetos, da empatia, etc. Você vai buscar só, daí, por isso que ele usa aquele termo da coisificação, né? Você vai buscar só no medicamento, tá, o recurso para apaziguar suas dores. Você coisifica a dor. A dor é meramente uma questão material. Mas só que não, né? Porque a parte emocional, psicológica, relacional, confidencial, enfim, o ser humano é um conjunto complexo de fatores, de elementos. Uhum. A gente tinha falado do Heidegger. Pois é, por isso que eu acho que conjuga e encaixa bem com isso que a gente está debatendo, porque ele fala que se o Heidegger hoje fosse escrever, né, que ele tem o livro Ser e o Tempo, né, e ele coloca que a nossa existência, que o que é ser para ele é o próprio existir, né? O que é existir? Né? Então ele diz que se o Heidegger hoje escrevesse o que é o ser, né, ele diria que o ser é a dor. Né? E como é que eu vou saber que um ser é dor? Né? O que é esse existir a partir da dor? Né? É ser humano. Por isso que ele menciona o Nietzsche lá, porque o que é ser humano? Né? É sentir com o toque, é ter a empatia, é olhar com essa honestidade de sentimento e de verdade para o outro e para ti também, né? Começando contigo, mas olhando para o outro também nesse lugar. Né? Eu acho que é por aí, assim, o caminho, né? O livro também fala sobre essa fobia, né, a algofobia, esse medo da dor. O que o autor nos traz acerca disso? Pois é, na verdade esse é um neologismo, né, que ele cria ali, algofobia. Aliás, ele cria várias palavras, né, está construindo várias palavras. E a algofobia também é algo muito próprio dele ali, no sentido de que é um medo, é uma fobia da dor, né? Bota como uma angústia. Uma angústia, né? Um medo.
Medo do sofrimento, então você não quer, você tem medo de sofrer e você tenta subterfúgios para resolver o problema da dor, do sofrimento, né? Então, no fundo é isso tudo que a gente está discutindo, são formas paliativas, né? De pensar a nossa relação com o sofrimento, né? Sem chegar, por que ele considera assim que é uma questão paliativa? Por quê? Porque na verdade a gente está escondendo, a gente está usando uma espécie de uma máscara assim para significar ou para se relacionar com o sofrimento, mas a gente está deixando de absorver o significado que o sofrimento tem na nossa vida, né? Tanto, sei lá, físico quanto emocional, né? E na medida que a gente passa a tentar absorver esses significados, tentar encontrar esses significados, tentar descobrir esses significados, a gente só pode fazer isso quando a gente sofre e quando a gente se relaciona de uma forma natural com o sofrimento. Então, quando tu não faz isso, é muito mais fácil hoje, e aqui não é uma crítica, né? A gente não está aqui estabelecendo bem e mal, essa coisa de esse maniqueísmo, não é nada disso, né? É uma reflexão, inclusive é uma reflexão que ele faz, né? Não é o cunho assim, de ser, eu estou trazendo a verdade absoluta, não, nada disso. Nem é função dele, nem é propósito dele, nem é propósito de nenhum pensador, né? Nem menos nosso aqui. Então o que ele que eu vejo assim que ele apresenta, né, essa ideia assim da gente poder de fato ter um olhar crítico também sobre essa sociedade que nos coloca a ditadura da felicidade, da positividade. Por exemplo, a relação com o luto. A relação com o luto é uma relação fundamental, uma relação sadia, né? Você imagina o seguinte, você chega em dezembro, 31 de dezembro, vocês experimentem vocês ficar triste 31 de dezembro, para vocês verem o que vai acontecer. Tem até um termo ali que coação à felicidade. Coação à felicidade. A família vai dizer, mas como é que tu tá triste? Tu não pode ficar triste dia 31 de dezembro. É festa, é final de ano, é Réveillon. Como é que tu vai ficar triste? Entende? Então tu não respeita a dor do outro. Tu vai homogeneizando, assim, tudo tem que estar todo mundo alegre, bem, etc. E isso é uma falácia, não é assim, né? A gente tem que... Aquela questão de achar que o depressivo é alguém que está se fazendo. Isso aí está se fazendo, é porque não quer trabalhar, porque, entendeu? Isso é algo sério, né? É muito sério. Você não pode fazer isso. Um tabu, não tem o direito de fazer isso com as pessoas, né? Isso é muito comum, isso se vulgarizou, assim, se banalizou, sabe? Você não respeitar a dor do outro. Porque só existe uma pessoa que tem o direito de falar sobre a sua dor, que é a pessoa que está sofrendo. Verdade. Só essa pessoa tem o direito de falar sobre a sua dor. Isso a gente tem que respeitar. A gente quer quantificar a dor do outro. É meio humano isso, né? E é errado, a gente tem que estar se policiando. Porque às vezes aquilo que você vê que a pessoa está sofrendo, daí para você parece que não é... Tá havendo um excesso. E você às vezes simplifica, mas é importante que a gente pare e observe que aquilo ali realmente é importante. A dor do outro, para ele, tem um significado só daquela pessoa, que a gente às vezes não consegue mencionar. A ética da felicidade, o que o autor traz para nós em relação a isso? Né? 4. Então, sociedade do cansaço, sociedade da... sociedade paliativa e a sociedade da transparência. Os 3 livros. Ele denomina a sociedade os 3, né? Ele não toca assim diretamente, pelo menos nas leituras que eu observei, né, que eu fiz, ele não toca diretamente numa questão ética, né? Ele não é um pensador que está preocupado em discutir ética aqui, nesse sentido, né? Ética no sentido
mais convencional. Ele está preocupado em fazer uma análise da sociedade, um diagnóstico assim, da sociedade de uma forma bastante ampla, né? Claro, tocando em alguns pontos específicos. A gente pode, enfim, deduzir, né, algumas questões aí que ele nos apresenta, claro, né, sobre aspectos éticos. O momento em que essa sociedade se encontra e da forma como ela se encaminha. Então, né, pode-se falar que é uma forma ética de se viver, né, nesse contexto de positivismo. Sobre isso, eu acho até, assim, eu pessoalmente, entrando nessa discussão sobre ética... Agora eu quero ver pessoalmente, isso aí eu quero a opinião. Eu prefiro mais, eu gosto, assim, da reflexão feita pelo Aristóteles, né? O Aristóteles tem um livro, o Ética Nicômaco. Nicômaco era o filho dele. E ele, nesse livro, Ética Nicômaco, ele vai discutir uma questão central para os gregos. Eu acho que é uma questão central para nós hoje ainda, né? Eu acho que é uma questão central que está aqui ainda. Que é a seguinte, o que era uma verdadeira obsessão para os gregos isso, né? O que é uma vida boa? Né? Essa é a questão central para os gregos. E eles usavam um termo chamado eudaimonia, né? Eles não usavam o termo felicidade, por exemplo. Né? Eles usavam eudaimonia. Bem, bom, né? Eu do grego é um prefixo. Daimonion. É uma vida orientada, bem orientada. E o Aristóteles, ele vai assim, ele tem uma série de reflexões que eu acho muito legal o livro dele, né? Considerando a época que ele escreveu, né? As ideias dele. E ele chega num ponto, assim, que para mim ele... Inclusive, essa semana eu estava discutindo com os alunos no Prudente sobre filosofia, né? Na aula de filosofia. Que é o seguinte, ele diz o seguinte, que o princípio da vida boa é a justa medida. Né? Então, assim, não é nem a falta e nem o excesso. Então, ele diz assim, o covarde não é, digamos, feliz, mas o valente também não é. Então, o meio termo, uma relação de ponto, né? Que ele coloca assim, né? Entre covardia e valentia, a coragem. Ele diz assim, para viver tem que ter coragem. Então a coragem é um princípio ético. Você ter coragem para viver. Evitar os extremos. Eu acho que está bem atual, né? Evitar os extremos. E eu acho que eu olhando dessa luz da ética, assim, eu fiquei com um ponto de interrogação gigante, porque eu não vejo, também não consigo ver na escrita dele, sentir isso, mas eu vejo que estar desperto e alerta, né, a saber que a gente não é um meio de produção desse sistema, né, então isso já traz algumas questões existenciais aí, né, que coloca o ser humano como protagonista dele mesmo, né, e daí saber que tá tudo bem, sentir o que ele sente, viver o que ele sente e principalmente resistir, né? A dor vai ser uma forma de resistência a essa dominação que está aí implícita e está conduzindo e está produzindo a partir de nós humanos. Eu ali a questão dos pintores, né? Um exemplo que eu tiro de um experimento, de uma experiência que eu acredito que tenha sido física espiritual. Pablo Picasso. O Pablo Picasso, ele é aquela obra, as obras dele são mutações, porque aquilo ali foi um processo que ele teve. Se tu olhar as pinturas dele, são praticamente, exagerando aqui, vômitos, né? Assim, que era um processo de transformação, né? E tá ali, a dor dele tá transparecendo na pintura, né? Nas telas dele. E aquilo ali tem um significado muito grande quanto a esse texto que a gente está discutindo aqui. E ilustra bem o processo criativo da pessoa, né? Que ela tem a partir da dor, né? E essas telas, essas pinturas do Pablo Picasso demonstram muito bem isso.
o Jair tinha comentado sobre escritores, né? Um trabalho, Sim. uma escrita, assim, da mesma forma, né? De sofrimento, né? Uma música, né? E ali no Pablo Picasso eu enxergo isso, assim, muito bem, assim, essa transformação que ele teve ali com as pinturas, né? E eu acho que o trecho que tu fala é o trecho que tu postou, professor, que eu compartilhei também, que tu tirou do livro ali. A vida sem dor e com felicidade permanente não será mais uma vida humana. Daí um pouquinho pra frente, morte e dor são inseparáveis. Na dor antecipa-se a morte. Eu acho que é desse trecho. Esse trecho. Esse trecho aqui é fenomenal. É muito forte isso. Ele faz uma conclusão aqui. Às vezes a gente reproduzir assim, é necessário, É bacana. importante. Claro que é importante. Tá com um texto aí. Eu tenho o print. Mas eu tu pode tô ler. com óbvio de leitura aqui. Ah, não, então eu posso ler. Pode ser. E que tá muito ligado Só ao se eu Nietzsche não- nessa parte aí. Tá muito relacionado. tem tudo anotado aqui. Esse é livro. Aqui, ó, pega aqui, filho. Esse último. Lê devagarinho pra gente ir assim, degustando. Ir degustando, tá? Então, vou ler um trecho aqui que a gente gostaria de discutir um pouco a partir do que o autor define e relaciona a dor e a morte. Abre aspas. A vida sem dor e com felicidade permanente não será mais uma vida humana. A vida que persegue e expulsa sua dor suspende a si mesma. Morte e dor são inseparáveis. Na dor, antecipa-se a morte. Quem deseja eliminar toda a dor também terá de acabar com a morte. Mas a vida sem morte e dor não é uma vida humana, mas sim morta-viva. O ser humano se desfaz a fim de sobreviver. Ele alcançará, possivelmente, a imortalidade, mas ao custo de sua vida. Fecha aspas. Muito bacana. Fantástico. Isso aí tá. Profundo. Só essa frase dele, ele encerra o livro dessa forma, né? E aqui Espetacular. já tem elementos aí de horas aí de Nossa. Eu ia dizer, agora ele Fazer encerra o livro e nós sinapses, começamos a discutir. Agora abre o programa. Pra fazer uma tese aí. eu penso que é isso mesmo, né? Assim, claro, ele está colocando de uma forma bem contundente aqui, né? Essa relação entre vida, morte e sofrimento. Mas, na verdade, eu penso que, eu concordo, sim, acho que essa relação, né? Se a gente pensar hoje na sociedade, como nós estamos direcionando, né, essa perspectiva de futuro, assim, os nossos filhos vão ter sociedade com inteligência artificial, uma vida totalmente sem sentimentos, né? Porque inteligência artificial não tem sentimento, ela é programada para fazer aquilo, ela faz. Então, assim, nós estamos vivendo uma configuração de uma vida futura bastante complexa, sobretudo para as gerações que estão aí. Então, assim, parece que ele está fazendo um chamamento aí para a gente não pode perder a dimensão do humano, né? Pode perder a dimensão do humano, ele não pode perder a dimensão do sofrimento, né? Sofrimento como um elemento absolutamente fundamental dentro da estrutura da vida. E isso está relacionado com a morte. Sim, morte também é sofrimento, né? E a morte também ela é sofrimento, sobretudo para quem está, né, diante da morte, né? Diante da morte, que pode ser alguém que está vivenciando uma relação de luto, né? Ou a angústia e aí usar um pouco a expressão do Paulo Freire, que eu tenho lido mais recentemente, né? Aquela perspectiva do inacabamento humano, né? Paulo Freire usa muito essa expressão que eu acho maravilhosa. O livro que ele fala sobre esperança. Pedagogia da Esperança. Pedagogia da Esperança. E ele fala do nosso inacabamento, né? Quer dizer, essa ideia de que nós estamos dentro de um processo. Quando a gente toma consciência desse nosso inacabamento, a gente consegue encontrar caminhos de esperança. Mas aí tu encontrar a tua própria humanidade, né? Então eu acho assim meio angustiante mesmo, assim, esse cenário que a gente vive, né?
às vezes eu penso assim, pô, eu não sou assim tão negativo, mas também não sou tão otimista, né? Eu me lembro do Bauman, né? O Bauman deu uma frase quando entrevistaram ele, né? No final do livro, O Capitalismo Parasitário. Deu uma entrevista lá, e aí o cara diz assim para ele, o repórter, o senhor é uma pessoa muito pessimista. Aí ele diz assim, não, eu não sou pessimista. Ah, então o senhor é otimista. Não, eu também não sou otimista. Bom, o senhor não é otimista, não é pessimista, eu sou uma pessoa esperançosa. Porque se eu fosse pessimista, eu não escrevia nada. E se eu fosse otimista, eu ia achar que tudo tá bom. Então, eu não acho nenhuma coisa nem outra, mas eu acho que é uma possibilidade da gente tentar, quem sabe, né, melhorar. E eu, aproveitando então essa fala do Jerry, eu quero encerrar a minha participação aqui colocando mais uma parte do autor do nosso texto aqui, que a inteligência artificial, né, ela é capaz até de aprender, né, com a alimentação, os dados e tal. Pode ser de muita valia, utilidade e será, vamos dizer assim. Todavia, ela não tem a experiência humana. Ela não vai poder passar o que o ser humano passa. E essa experiência é que traz, né, toda a gama de bagagem, né, que um ser humano pode ter, e é completamente diferente de uma inteligência artificial, embora ela tenha a sua utilidade e tal, de aprender e tudo mais, e nos servir, mas o ser humano é que tem essa capacidade de poder interiorizar, de passar pelas dores, de ter os sofrimentos, e assim progredir pessoalmente, progredir na sua vida humana. Ir evoluindo, né? Evoluir com a sociedade. Hoje em pauta aqui na ONTV, Sociedade Paliativa e a Dor Hoje, com os nossos amigos Jerry Almeida, Juliana da Cunha e Guego Greg. Aproveitando o gancho, né, Guego, vamos já encerrando aqui as nossas atividades por hoje. Qual mensagem você deixaria para quem esteja sofrendo em querer transparecer felicidade mesmo diante de uma dor real que esteja vivendo? Uma mensagem curta para alguém que está vivendo uma dor, mas ao mesmo tempo sofre porque precisa transparecer felicidade. Aquela hashtag fica a dica para você que está em casa, que esteja passando por isso. Apenas seja verdadeiro ou verdadeira com esse momento. Converse com as pessoas, fale sobre a sua pseudo-felicidade, sobre a sua dor. Não se esconda, né? Não esconda. Seja verdadeiro, exponha. E isso vai ser transcendido e vai ser muito melhor para a sua vivência. E você, Ju, uma mensagem para quem esteja sofrendo em querer transparecer sempre felicidade, mesmo estando vivendo uma dor real, e isso aí também acaba trazendo uma certa angústia. Eu acho que eu já mencionei algumas coisas, né? Algumas alternativas e caminhos. Mas assim, agora é uma mensagem direta para aquele coração que está te ouvindo. Eu acho que como professora eu preciso pegar o gancho do Paulo Freire. Eu não posso fugir da minha essência e da minha verdade também. Esse ser inacabado, que eu acho que todos somos, assim, é um ser que... E vou trazer o Freire, porque ele é, para mim, ele é um dos maiores filósofos aí que tem, brasileiros, e então, talvez em alguns lugares do mundo também. Eu acho que numa pedagogia do amor, num lugar, né, de tu ter empatia e se colocar, aquela criticidade na alfabetização dele, né, de ensinar trabalhadores que construíam com tijolos a escrever o tijolo, mas acima de tudo a pensar sobre o porquê de ter que colocar um tijolo atrás do outro, da mesma forma, e ganhar um absurdo, né, de salário muito incompatível, né, com o trabalho. Esse questionamento eu acho que vale para lidar com qualquer situação, em qualquer tipo de dor, em qualquer momento.
né, uma criticidade, é um ser humano que tem essa criticidade, que é uma pegada freiriana também, né, de olhar para o que faz, para o todo, mas olhar para si mesmo também, assim, e questionar, né, e buscar caminhos para essa dor. Né, caminhos saudáveis, caminhos, como a gente já falou, né, de atividade física, leitura, a arte, né, esse diálogo com o outro que também passou por dor, como o Diego falou antes do Pablo Picasso, né, que vomitava, usando essa palavra aí, né, o que sentia nas obras. Eu acho que é isso, sabe, lidar com verdade, com isso, e criticidade, assim. E o professor trabalha muito com isso todo dia, né? Todo dia. A vida, né, toda. A nossa pedagogia da esperança, esse ser inacabado, tá em nós e tá em todos ali, né? E viver a verdade disso dói, mas é necessário. Acho que a mensagem é essa, é viver a dor com verdade, né? E buscar caminhos para lidar com essa dor com verdade também. Não pseudo-caminhos, comprar, tomar remédios, né? Mascarar algo, porque na terapia a gente aprende, né? Que vai botando tudo embaixo do tapete, deixando tudo bonitinho, uma hora que tu leva, tu tropeça e o tombo é tenebroso, né? A dor é muito maior. E daí tu encontra um negócio que estava ali todo, né? E daí tu precisa lidar, tu precisa olhar, tu precisa mexer, né? Movimentar para poder viver com verdade, né? Bacana, Juliana. E você, Jé, qual seria a dica, a mensagem, assim, para um fechamento relacionado a isso? As pessoas que estejam vivendo uma dor e estão também sofrendo pelo fato de ter que transparecer felicidade, algo forçado pela sociedade. Olha, eu acho que o Diego e a Juliana já abordaram bem, né, essa questão. Eu diria que a pessoa que sofre, eu diria que nós, quando sofremos, né, todos nós sofremos em algum momento, primeira coisa, não se sinta inferior por estar sofrendo, né? Assim, o sofrimento faz nós nos sentirmos mais humanos, tá? Então, assim, o sofrer faz parte da nossa condição de vida, né? Agora, há uma diferença quando nós sofremos, quando os animais sofrem, né? Talvez até as plantas sofrem, possivelmente. Acho que até já existem elementos para evidenciar isso. Que é o seguinte, que nós, seres humanos, temos consciência do nosso sofrimento e nós podemos refletir sobre esse sofrimento. Perfeito. Coisa que os animais possivelmente não possam. Então nós podemos. Então eu acho que essa grande mensagem aí que o Byung-Chul Han traz nesse livro, né, que não é um livro de autoajuda, é um livro de reflexão, de análise, né, da sociedade contemporânea, é a dor como significado, né? A gente poder buscar na dor o significado, tentar entender o significado que ela nos traz, ou perceber os significados, né, que esse sofrimento nos traz, para a gente poder ser um humano mais humanizado, porque nós estamos numa condição, muitas vezes, né, de seres humanos que não se humanizaram, tá? Ou seja, são seres humanos que vivem de uma forma artificializada. Então a gente precisa ser mais real, mais humano, mais empático, enfim. Isso não implica ser feliz o tempo todo, claro que não, isso não existe, é uma falácia essa história de ser feliz o tempo todo, né? Eu pessoalmente não acredito nisso. Então, assim, eu vejo que a felicidade são possibilidades da condição humana, mas a gente tem que aprender talvez muito mais a lidar com a vida, com seus desafios, do que propriamente com essa busca translocada por felicidade. Verdade, meu amigo. Uau! Uau! Que satisfação tê-los aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho das redes sociais. Diego Greg está no Insta, né, meu amigo? Tem o Insta, meu perfil, tem algumas postagens lá, tem as minhas músicas no YouTube, tem alguns clipes, tem no Spotify, disponível lá no meu álbum. O teu e da tua banda também, né? Da Rego Belelé. Clipes no YouTube, tem o canal. Muito bacana, meu irmão. A Ju também tem grandes projetos aí, né? Sempre vejo nas redes sociais dela. Como é que o pessoal te acha, Ju? Tem o Instagram,
Juliana da Cunha. Mas é a divulgação de projetos que eu faço na escola, né? Eles são muito bacanas. Projetos sociais, assim, uma pegada bem crítica, né? E filosófica, que eu gosto bastante. Construindo seres humanos, né, minha amiga? Tá tentando, né? Inclusive, doutor, licença, ela hoje expôs na Feira Científica Regional. Fala um pouquinho, querido. Vamos falar. A gente foi lá expor o projeto, né, do sabão para participar da feira estadual, não, a feira regional, que trouxe 100 e poucos trabalhos de todo o litoral norte. Então a gente não ficou entre os 3 classificados, né, mas podemos expor. Mas foi um trabalho muito bacana. E propiciar aos alunos um momento de vivência, né, numa mostra científica, em todo um caminho de metodologia. E para o pessoal assim que vem da esfera pública, isso é um grande passo. É um passo que já está mostrando para eles como é que é a academia, como é que é ter um pôster, como é que é falar quando as pessoas chegam na banca. Foi bem bacana, assim, uma experiência bem legal. Que legal, minha amiga. E o professor Gerry, a gente encontra ele nas redes sociais, mas mais assim na Amazon, né? É um escritor. Com algumas obras lá, né, Gerry? No Facebook mesmo, meu perfil Facebook, né? Então, Gerry Almeida, mas na Amazon, digitando o teu nome lá, aparece 298 livros escritos. Acho que eu vou comprar tudo já para esconder. Muito bacana, meus queridos. Agradecemos imensamente a presença, a audiência de todos. A ONTV 24 horas, Brasil, a sua emissora de TV na internet, 24 horas, ligada em você. Hoje, conta pra mim com os nossos 3 participantes, Gerry Almeida, Juliana da Cunha e Diego Greg. Até a próxima!